Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Estou aqui com meu amigo, esse é gente boa, Bruno. O Bruno Gentili é o italianinho do canal. E aí, Wellington, tudo bem? E esse bigode? O bigode tá indo, né? Atendendo a pedidos? Atendendo a pedidos. Ah, não, para. Para. Gente, vou fazer um vídeo rapidinho com ele para a gente trazer os relacionados e o que o técnico do Vasco, o Fábio Carille, pode aprontar. Ele pode começar até com 8 jogadores que não é que sejam considerados reservas, mas atualmente não têm jogado como titulares. Eu já falo sobre isso junto aqui com meu amigo Bruno Gentili. Mas antes, aquele pedido para você se inscrever nele, o nosso canal, Wellington Campos FC. Paga nada não, e dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, que é super importante. Me ajuda aí, você, ó, a gente está crescendo aí. Dá o joinha, eu tô mendigando mesmo, isso, mas como não paga nada, não custa, né? Se não custa, não tem por que os nossos companheiros aí, os nossos companheiros não fazerem, né, Wellington? E tem muita gente da terceira idade que nos acompanha, e eu acho muito legal. Se você não sabe se inscrever no canal, habilitar o joinha, o sininho, pede para o seu neto, pede para o seu filho, para o seu amigo mais jovem. Você mexe bem na internet mesmo? Então faz aqui. Eu quero seguir o canal do Wellington Campos, eu quero também receber todas as notificações. Fala assim que ele vai entender tudo. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Então vamos lá. De imediato já trazer a lista dos relacionados, os goleiros Léo Jardim, o Fusato e o Pablo, são os goleiros. Laterais, Puma Rodrigues, o Paulo Henrique, o Lucas Piton e o Vitor Luiz. Os zagueiros, João Vitor, o Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Meio-campistas, Hugo Moura, Souza, Jair, o Matheus Carvalho, Esforça, Tietê, Paulinho, Paê e Coutinho. Atacantes, Garré, o Adson, Verrete, Rayan, o Lloyd Augusto, o Nuno Moreira e o Alex Teixeira. Vasco vai jogar com a camisa branca diante do Corinthians e o Fábio Carille pode começar com 8 mudanças na equipe em relação ao time que jogou lá na altitude de Arequipa e empatou em 3-3. Puma Rodrigues, o Lucas Freitas, o Jair, Matheus Carvalho, Tietê, Paê, Lloyd Augusto e o Rayan. Deixa eu perguntar para você, Bruno, porque é um momento em que os clubes já estão começando a sentir o desgaste, né? Com certeza, ídolo. São muitas competições, né? O Vasco, por exemplo, disputando Copa do Brasil, que ainda vai para a sua terceira fase, né? Tem agora o início do Campeonato Brasileiro, esse início também de Copa Sul-Americana. Então, eu entendo que para alguns clubes, principalmente aqueles que têm mais elenco, é necessário você dar uma adaptada, fazer um rodízio maior, para você não desgastar ninguém, pelo menos nesse começo de temporada, a gente pode colocar assim, entre aspas, né? Já que passado o estadual, muitos clubes começam a encarar de fato agora o início do ano. Só que eu discordo um pouco desse pensamento para o lado do Vasco. Não sei se quem está nos acompanhando também pensa da mesma forma. Eu acho que a prioridade do Vasco tem que ser Brasileirão. Não acho, eu acho não é Sul-Americana. Então, eu acho que não é que deva largar a Sul-Americana ou deixar de lado, por exemplo, a Copa do Brasil também, mas eu acho que você não pode poupar no brasileiro, deixar o brasileiro de lado nesse momento e para quem sabe talvez já colocar uma força maior na Sul-Americana, que o próprio Vasco estava ganhando contra o Melgar e acabou dando mole e sofreu o empate. Mas deixa eu botar fogo no parquinho. Sim. O Vasco foi ao Peru, foi a Arequipa, que está na altitude, e, queira ou não queira, você se desgasta, o seu organismo sente um pouquinho. Eu já falei aqui, vou repetir, que é cultural deles, quem é local toma chá de coca, né, que inclusive é diurético, ele emagrece, você compra no aeroporto, você compra na farmácia, supermercado, como você compra aqui o chá preto, aquela coisa toda,
é cultural e não é droga não, gente. Por quê? Porque é uma maneira de ajudar as pessoas a viverem bem. E para jogar na altitude, o certo é você ficar 14 dias antes da partida. Cada dia você se adapta a uma hora, uma questão ali. Que não é o caso hoje. Os clubes é um bate-volta terrível. Sim. Você não vê se de repente ele guardar essa moçada para o início do jogo. É justamente por causa do desgaste dessa viagem, desse jogo que foi 3-3. Então, tem esse lado também, você pontuou bem, mas o que eu penso? Quando você vai poupar jogadores que estão desgastados fisicamente, você lembrou bem da viagem desgastante para a Arequipa, o Flamengo também fez uma viagem parecida ou até pior, né? O Flamengo ficou 13 horas em viagem para chegar lá em Táchira, na Venezuela, onde enfrentou o Deportivo Táchira. Ele foi jogar em São Cristóbal. Isso, mas São Cristóbal que é uma... interior. Que é a capital do estado de Táchira, né? E aí, assim, o que eu entendo, qual é o meu pensamento? Eu acho válido você poupar jogadores desgastados, mas 8 de uma vez não é possível. Acho que é muita gente. Exato, você desconfigura o time. Não é possível que os 8 jogadores estejam desgastados da mesma forma e no mesmo nível a ponto de os 8 não terem condições de jogo. Não, é razoável o que você está falando. Você tirar uns 2 ou 3, tudo bem, mas, por exemplo... Pelos nomes que eu falei aqui, ó, você mexe 2 na defesa, Puma e Lucas Freitas. Isso. Aí você vai para o meio-campo, você troca o meio-campo todinho, Jair, Matheus Carvalho, Tietê e Payet. E aí você troca os 2 da frente, o Lloyd, Augusto e o Ryan. Realmente é uma atacada pesada, né? É um risco muito grande, principalmente um jogo fora de casa, né? Você está pegando um time que tem uma qualidade excelente. O Corinthians veio mal no início do ano, foi eliminado na fase prévia da Libertadores. Teve um resultado ruim agora na Copa Sul-Americana na estreia pela fase de grupos, mas é um time excelente. Principalmente jogando em casa. O Corinthians é campeão paulista. Campeão paulista, e talvez hoje o Corinthians do futebol brasileiro seja um dos times que mais aproveita o seu fator casa, né? Neoquímica Arena sempre lotada, o Itaquerão com as arquibancadas sempre cheias, praticamente... É um belo estádio. Um belo estádio, moderno, o campo é muito bom, então favorece a quem gosta de jogar futebol. Os corintianos chamam de Palácio de Mármore. Gente, é maravilhoso. É um dos mais bonitos estádios que nós fizemos para a Copa de 14. E o Andrés tem muito a ver com esse estádio aí, ajudou bastante, apesar de ter deixado, não ele, né, mas a construção em si, a dívida que o Corinthians está brigando aí, como eu estou também com as minhas dívidas para pagar. Todos os brasileiros, Corinthians, não é só você não, todos nós temos dívidas para pagar. Deixa eu te fazer mais uma colocação. O Galo foi jogar ali em Cusco, que é lá pertinho do céu. Só não é tão perto quanto aquelas cidades da Bolívia, né, ídolo? O resto é quase lá. Não, mas o alto onde está jogando agora são 4 mil. Sim. Lá em Cusco são 3.900. Pertinho. Pertinho do céu. Mesmo patamar, quase. Papai do céu, tô aqui. Quase isso, né? E a gente sabe que é complicado, né, ídolo? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma opinião muito particular em relação a essa questão de altitude. Eu acho que faz parte do charme da Sul-Americana, da Libertadores. Óbvio. É porque a cabeça dele não rodou lá. Nunca fui lá. Entendeu? Ele não virou do avesso de tanto vomitar. Assim, eu acho que 4.000 metros já é algo mais desumano, claro. Com 2.800 você já... Isso aí. O do Vasco era 2.400, né? Algo parecido. Não, um pouco mais. Um pouco mais? 2.850. Isso. Quito, que é por volta de 2.000 e pouquinho, né? Mas no intervalo teve jogador pedindo Máscara, né? ao Fábio, pedindo oxigênio e pedindo para sair do jogo. Eu tô tonto. Gente, eu vi Pelé passar mal na altitude, ele era comentarista da TV Globo. Eu vi Nocaute Jack passar mal. Quem foi Nocaute Jack, Wellington? Ele foi lutador de telequete e era o massagista da seleção brasileira. Ele corria de uma ponta do campo a outra, assim, como se fosse um garotão de 8 anos. Como se fosse uma bala, né? Então, eu acho até que a Conmebol podia dar um limite para certas altitudes mais elevadas, de fato, aquelas, como você falou, perto lá do céu.
Mas eu acho que faz parte, né? Eu acho que faz parte do charme. É óbvio, eu nunca fui para uma altitude, eu não sei como é que é na prática você sentir os efeitos de uma altitude tão elevada assim quanto, por exemplo... Tomara que você vai e não sinta. É isso, tem gente que não sente, tem gente que sente. Mas eu acho que você tirar desses times a possibilidade deles jogarem nas suas casas, você tem um desequilíbrio técnico. Mas aí alguém pode me confrontar, mas também jogar na altitude é um desequilíbrio técnico para o outro lado, para os times que jogam a nível do mar. Sim, mas pelo menos está todo mundo jogando em igualdade de condições no sentido de fator casa. Você não precisa se mudar da sua casa para jogar, eu não preciso me mudar da minha para jogar. Principalmente levando em conta que em fase de grupos você tem turno e retorno. Então, beleza, eu vou na altitude, mas você também vai jogar na minha casa. Então, assim, é um assunto delicado. É muito. É bom discutir tomando uma cervejinha. Num bar, isso aí. Né? E aí, você concorda com... Eu acho bacana que ele levantou aqui, o Bruno Gentili. O que você acha? Você concorda com ele? Você já visitou? Deixa o seu nome, o nome da sua cidade, você recebeu o nosso abraço, como vai receber agora o José Saraiva, meu amigo lá em Manaus, o Antônio Carlos Nejar, o Adriano Eduardo, que está lá em Santos Dumont, Minas Gerais, o Marcelo Almeida, está na cidade de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio, meu amigo Noel Ismael, lá em Vicente de Carvalho, a Amanda, o Evandro Rafael está lá no litoral paulista, né? A Edna Emídio, que está em São José do Vale do Rio Preto. Você sabe onde fica São José do Vale do Rio Preto? Em São Paulo, não é? Não, fica na região serrana, ali perto de Nova Friburgo. Ah, eu confundi com São José dos Campos. Não, isso você deve ter confundido com São José do Rio Preto. Rio pode ser também. É muito São José. Amém. O Paulo César, lá em Bom Jesus de Itapapuana, o Ayrton Duarte, ele está em Nova Serrana, Minas Gerais, o Ricardo Ribeiro, o Renato está em Belém do Pará, o Carlos Eduardo Cabral está no Jardim Catarina. Jardim Catarina fica onde? Aí já me complica, eu posso chutar. São Gonçalo. Isso, eu ia falar Baixada Fluminense. Ô, boneca amarela, ensina para ele. Vamos levar ele lá em São Gonçalo para ele conhecer um pouquinho. Ser um bom passeio. E meu amigo José Cássio Batista recebendo o nosso abraço. Já a bola vai rolar, depois do jogo a gente volta também. Tá bom? Se inscreva no Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado, ídolo. Ídolo, eu que agradeço, um abraço para você, a todos que nos acompanharam aqui no vídeo, sempre um prazer participar. Ele é sócio número 2, número 3, porque o nosso sócio número 1 se chama o Aranha, o cara que tem a manha. Esse sabe muito. Sabe tudo. Esse sabe tudo. Falar nisso, hoje é aniversário de Luiz Penido. Penidaço, um beijo no seu coração, parabéns, Penido. Como diz o Apolinho, não está ficando mais velho, não. Está ficando jovem há mais tempo, né? Beijo, Penidaço. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, ele, Bruno Gentili e o Wellington Campos.